Olá, tudo bem com vocês? Pois é, tô passando aqui para falar uma questãozinha diferente do que a gente está acostumado. Diferente, eu não vou falar de tarô, eu vou falar de auto-perdão. Eu ouvi hoje, eu acho que ele postou ontem, mas eu ouvi hoje um vídeo do Ismael, lá do Pergunte ao Morpheus, falando de perdão e a relação do perdão e do esquecimento, né? E eu concordo exatamente. Eu acho que a gente perdoa. Perdoar não quer dizer esquecer, porque se você esqueceu, você está sofrendo de amnésia, né? E não você perdoou porque você esqueceu. Para mim, o perdão é quando você fala sobre aquele assunto, quando alguém te feriu, e já não dói mais como doía antes. Você consegue até lidar com o assunto, com a pessoa, sem dor. Então é sinal de que você realmente liberou o perdão para essa pessoa. Mas o que eu quero falar para vocês é sobre o auto-perdão. Porque muitas vezes, quando alguém machuca a gente, magoa a gente, essa pessoa, ela não convive com você 24 horas por dia. E você não tem como se livrar de você mesmo, nem um segundo sequer. Então, quando você faz alguma coisa que te prejudicou de alguma forma, ou prejudicou o outro, e assim você se prejudicou, é muito mais difícil, no meu ponto de vista, pelo menos comigo foi assim, o auto-perdão do que perdoar o outro. Porque, querendo ou não, a gente perdoa o outro te feriu, você ficou magoado, mas você não está convivendo, às vezes, com aquela pessoa direto, né? Agora, com você tem que levantar todos os dias e dormir todos os dias com você. Tem que se olhar no espelho todos os dias. E aí, muitas vezes, lidar com aquilo que você fez. Ou com aquela sensação de que você permitiu que o outro fizesse com você, e isso te magoa tanto que é difícil o auto-perdão, né? Então eu acredito o seguinte, que não tem como você se amar se você não se perdoar, porque eu acredito que o perdão está totalmente ligado ao amor, tá? Você não vai conseguir perdoar alguém se você não ama essa pessoa, e muito menos se perdoar se você não se ama. Então, em primeiro lugar, você necessita entender que seja lá o que for que você fez, seja lá o que for que você falou, se você se magoou, se permitiu ser magoado ou magoou alguém, você precisa se perdoar. Você precisa entender que aqui no 3D, a gente está aqui passivos de erros a todos os momentos. A gente está aqui para aprender, para evoluir. E evoluir, a gente só consegue aprender e evoluir com os nossos atos, com as nossas atitudes, elas sejam certas ou erradas no ponto de vista de cada um. Não tem como a gente viver e aprender se a gente ficar dentro de uma bolha e não fazer nada de errado e nem fazer nada de certo e simplesmente parar a vida. Então é necessário a gente entender que com os erros a gente aprende, com os acertos a gente aprende, mas infelizmente o ser humano aprende mais nos erros do que nos acertos. Por isso que a gente às vezes precisa do sofrimento para poder encontrar a alegria, tá? A gente precisa disso, eu não sei porquê, é uma coisa que não deveria ser assim, mas é. Então assim, se culpar de algo e não conseguir se perdoar é muito mais difícil do que perdoar o outro. Então assim, é aceitar que somos passivos de erros e o perdão genuíno, ele vem com o arrependimento. Arrependimento de fato. Então eu vou dar um exemplo. Eu fiz alguma coisa de errada com alguma pessoa, ou eu cometi uma calúnia contra ela, falei alguma coisa que ela não devia e ela sofreu as consequências daquilo que eu fiz. E isso ela já me perdoou, tá? Ela já liberou o perdão e ela tá vivendo a vida dela. Eu não consigo lidar com o que eu fiz. Então o que eu faço com isso? O meu arrependimento tem que ser genuíno. Mas como que eu faço? O que eu faço com isso que eu fiz? Se é uma questão de que você falou alguma coisa dessa pessoa que não era verdade, tô dando um exemplo. Eu acho que a atitude que você deve tomar é ir nessas mesmas pessoas que você falou e admitir o seu erro. Eu falei isso e isso de fulano, eu falei aquilo de ciclano, mas não era verdade. Eu estava num momento em que não estava lúcida, não estava entendendo o que eu estava fazendo, isso não era legal, não foi legal da minha parte. E eu tô vindo aqui realmente me retificar e falar que não é verdade o que eu falei.
Eu inventei essa história, eu assumir o seu erro, se arrepender dele e não tornar a fazê-lo. E aí sim você vai conseguir se perdoar daquilo que você fez. O auto-perdão consiste em se amar. Né? A gente fala muito de amor próprio, mas não tem como você se amar se você não consegue nem perdoar os seus erros, né? Porque a gente só ama, de fato, aquela pessoa que a gente conhece, que a gente sabe que tem defeitos, a gente sabe que tem virtudes, e a gente convive e ama um contexto geral. Se eu não consigo me perdoar, é porque eu não admito que os meus erros sejam perdoáveis. Eu acho que eu não sou merecedora, muitas vezes, de ser perdoada e de me perdoar, né? Então eu quero que você saiba que o perdão, nós somos merecedores desse perdão, porque nem Deus deixa de perdoar, porque Ele é misericordioso, né? Então se Ele consegue perdoar a gente, é muito mais fácil a gente entender esse perdão vindo de Deus do que o vindo de nós mesmos. Então por que a gente não se acha merecedor? Será que Deus sabe menos do que a gente? Será que o sagrado, o divino, o cosmos, o universo, dê o nome que você dê, será que ele é menos inteligente do que nós? Se ele consegue perdoar a gente, por que a gente acha que a gente não é merecedor desse perdão? Então o que eu quero trazer nessa pequena reflexão aqui desse sábado maravilhoso é dizer para você o seguinte: se perdoe, se ame, não cometa os mesmos erros, porque isso prova o seu arrependimento. E seja feliz. E tente conviver com isso, aprendendo, evoluindo e não tornando no mesmo erro. Tá bom? Se perdoar é maravilhoso. Perdão ao outro também é bom. Porque para mim, você não se perdoar ou não perdoar o outro é você tomar veneno querendo que o outro morra. Se você não perdoar, é você que está com esse veneno dentro de você. Essa coisa que está te corroendo, que está te fazendo mal, que você está sofrendo. Quando você libera isso, quando você joga isso, você perdoa aquela pessoa, acabou. Você não vai, é o que eu disse, você vai conseguir falar sobre o assunto sem doer, sem sentir dor, sem sentir mágoa, sem sentir raiva, remorso, rancor, sem sentir essas coisas. Vai ser simplesmente algo que você vai contar aí da sua vida e que teve algum significado na época e hoje foi só aprendizado, sabe? Então assim, vamos perdoar o próximo e principalmente perdoar a nós mesmos, porque somos passivos de erros a todos os momentos. E isso não torna a gente menos merecedor do perdão ou do amor de Cristo. Então se Ele pode nos perdoar, nós também podemos, tá bom? Vamos encontrar aí dentro da gente aquilo que temos de bom, aprender com o que fazemos de ruim, evoluir e não tornar a fazer. E continuar perdoando, porque isso é um mandamento bíblico. Quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar o meu inimigo? 7 vezes? E a resposta dele, não, 7 vezes nada. 70 vezes 7. Então se perdoar e perdoar o próximo faz parte da nossa evolução. E se você está vendo esse vídeo, é porque você ou tem que se perdoar ou perdoar o seu irmão, tá? Então vamos fazer esse exercício, porque com certeza a gente respira mais aliviado quando a gente consegue praticar isso. E não esqueça, perdoar não é esquecer. E não é porque você perdoou alguém que te feriu que você tem obrigação de conviver com essa pessoa. Não. Você só precisa liberar o perdão para ficar bem. E aí o que ela fizer com isso já não é mais problema seu, é problema dela. Tá bom? Então vamos nos perdoar e perdoar ao próximo? É isso, queridos. Gratidão. Namastê.